Olá pessoal! Hoje na novela Mania de Você, o casamento de Viola e Rudá está por um fio. Mavi colocará um plano assustador em ação para destruir o relacionamento dos dois. O vilão, não contente com a alegria do casal, e terá a ideia de trazer até o Brasil a Felipa, que foi uma antiga namorada que o Rudá teve no período em que ficou morando lá, porém o problema terá um agravante. A portuguesa estará grávida de gêmeos, e ainda por cima de uma gravidez de risco, e será justamente do Rudá. Em total deboche, Mavi fala a Luma que agora finalmente acabará com o casamento dos pombinhos e conta-lhe toda sua tramóia. Mavi, você só pode estar maluco. Que história mais sem sentido é essa? Grávida do Rudá? Como você descobriu isso? Indagará a Luma, dizendo que possui os seus meios e que aquele casalzinho sem sal não ficará junto de jeito nenhum, pois pretende revelar a surpresinha no dia da cerimônia. No entanto, o que Mavi não imaginaria é que seu plano fracassará miseravelmente, já que a Diana colocará em prática um plano brilhante que mudará tudo e impedirá que o Mavi acabe com a felicidade do casal. Isso porque a loira terá uma carta na manga que ela escondeu de todos, inclusive do Hugo, e que usará no dia do casamento, fazendo Mavi acabar na cadeia e toda a farsa dele ser exposta na frente de todos. O Hugo, ao descobrir o que sua esposa fez, não conseguirá acreditar e acabará desmaiando, precisando ser socorrido às pressas, já que o pior acontecerá em seguida. Antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal se você gostaria que Mavi deixasse a Viola e o Uda em paz de uma vez por todas. Tudo poderá acontecer assim que a tensão entre Luma e Mavi atingirá novos patamares. Mavi estará sentado com um copo de vinho em mãos quando a Luma entrará na sala da cobertura. Ela o encarará diretamente, sem rodeios. Tá na hora de me dizer. O que você tá planejando, Mavi? O que vai fazer para separar a Viola e o Rudá dessa vez? Exigirá ela com os braços cruzados. A expressão séria, Mavi levantará o olhar lentamente com um sorriso debochado se formando em seus lábios. Ah, minha querida Luma, por que eu te contaria alguma coisa? Você não é confiável. Aliás, você nunca foi. Eu posso te usar, mas confiar em você jamais. Responderá ele com um tom carregado de sarcasmo. A Luma estreitará os olhos, irritada com a resposta. Eu sabia. Você não tem nenhum plano de verdade, né? Tá blefando, Mavi. Você não tem nada na manga para separar os dois. Toda essa pose é só dor de cotovelo porque perdeu. Dirá ela, provocando. O sorriso do Mavi aumentará enquanto ele balançará o copo de vinho calmamente. É mesmo? O que te faz pensar isso, Luma? Só porque eu não tô te dizendo nada, não significa que eu não esteja agindo. Mas claro, você é boa em subestimar as pessoas, talvez seja por isso que sua vida é um desastre. Retrocará ele com uma risada leve. A Luma irá encarar ele com desprezo. Aceita logo que você perdeu, Mavi, isso é ridículo. Segue sua vida. É o que eu tô tentando fazer e você deveria fazer o mesmo. Dirá ela com firmeza. A reação de Mavi será imediata. Ele colocará o copo sobre a mesa com força e se levantará, dando alguns passos em direção a Luma. Seguir sua vida? Ah, por favor, Luma, a última coisa que você tá fazendo aqui é seguir sua vida. Você tentou se mudar para aquela comunidade imunda, mas assim que viu as ratazanas circulando por lá, correu de volta para cá, para sua zona de conforto. Admita, princesona, você gosta do bem bom, sempre gostou. Dirá ele com tom ácido. A Luma sentirá o seu sangue ferver, mas controlará sua raiva. Cala a boca, Mavi, você pode pensar o que quiser, mas eu não vou compactuar com nenhum dos seus planos ridículos. E mais, me deixa fora disso de uma vez por todas, não participarei disso. Retrocará ela apontando para a porta enquanto se virava para sair. Antes de sair, ela se voltará para ele mais uma vez, com um olhar decidido. Ah, e só para deixar bem claro, eu não vou mais cair nas suas manipulações, não mais. Dirá batendo a porta ao sair, deixando Mavi sozinha na sala completamente fora de si.
Após a saída de Luma, o Mavi jogará o copo de vinho contra a parede em total atitude de desespero, estilhaçando em 1000 pedaços. Esse casamento da princesinha e do sapo não vai acontecer de jeito nenhum, não enquanto eu estiver aqui para impedir. Gritará ele com os olhos ardendo de raiva. Determinado, ele pegará o celular e descará o número rapidamente. Hugo, eu quero você no meu escritório do resort em 1 hora, é urgente. Ordenará ele, encerrando a ligação, antes mesmo de esperar uma resposta. No resort, Hugo chegará pontualmente com uma expressão intrigada. Ele sabia que quando Mavi o chamava com tanta urgência, alguma coisa séria estava em jogo. Assim que entrar na sala luxuosa, ele encontrará o Mavi sentado atrás da mesa, com um sorriso estampado no rosto. Chefe, qual é a emergência? Algum problema com os negócios? Perguntará a Hugo, tentando entender o clima tenso. O Mavi se levantará lentamente, caminhando até a janela e olhando para a paisagem. Hugo, preciso que você faça uma coisa para mim, e não quero perguntas, só obediência. Começará ele, voltando-se para encarar o subordinado. Eu quero que você entre em contato com uma pessoa, o nome dela é Felipa. Falará o vilão. Felipa? Quem é essa? Questionará o Hugo confuso. O Mavi se aproximará, inclinando-se sobre a mesa. A Felipa é uma portuguesa que o nosso querido Rudá conheceu durante sua temporada em Portugal. Eles tiveram um caso e ela acabou grávida. Só que o Tarzan da Viola fez o que ele faz de melhor, sumiu e deixou a garota desamparada. Explicará ele com um tom carregado de sarcasmo. O Hugo arregalará os olhos, chocado com a revelação. Peraí, você tá me dizendo que o Rudá tem um filho por aí? Isso é sério, chefe? Questionará o homem que ficará pasmo. É mais sério do que nunca, Hugo. Eu quero que você localize essa mulher e traga ela pra cá. Não importa como, ela é minha peça-chave para acabar com esse romancezinho. Até porque você me conhece, né, Hugo? Mesmo depois dela ter roubado a Luma, eu tenho consideração por ela e não quero que ela se envolva com bandido. Responderá Mavi com um sorriso frio. O coitado do Hugo, que apesar de gostar muito da Viola, não sabe a verdade sobre o livro de receitas. Então ele hesitará por um momento, mas assentirá. Tudo bem então, chefe. Eu vou fazer o que você tá pedindo. Mas, você tem certeza que isso vai dar certo? E se a Felipa não quiser se envolver? Mavi soltará uma risada baixa voltando a se sentar. A Hugo, ela vai querer. Uma mulher abandonada com um filho para criar e o pai desaparecido. Ela vai adorar a oportunidade de expor o cafajeste que destruiu a vida dela. Agora vai, pega o contrato dela com os nossos fornecedores de Portugal. E não volte até ter boas notícias. Ordenará ele, acenando para a porta. Hugo sairá da sala, ainda atordoado com a missão que recebeu. Enquanto Mavi se recostará na cadeira, satisfeito com o próximo passo de seu plano. Vamos ver se a princesinha da Viola ainda vai querer se casar com Tarzan depois dessa bomba. Murmurará ele. Horas depois, Hugo estará sentado em uma pequena sala do resort, cercado de papéis e planilhas. Apesar de ser apenas um funcionário, sabia que trabalhar para Mavi significava lidar com situações que não estavam no contrato. Com o número da portuguesa Felipa em mãos, ele pegará o telefone, hesitando antes de discar. Vamos lá, Hugo, só faz o que ele mandou. Não é como se você tivesse escolha. Murmurará para si mesmo, tentando se convencer. Após alguns segundos de toque, uma voz feminina atenderá do outro lado. Alô? Dirá Felipa com seu sotaque português carregado. Hugo respirará fundo, adotando um tom mais profissional. Boa tarde, dona Felipa, meu nome é Hugo e eu tô entrando em contato por um motivo bastante delicado. É sobre o Rudá, o pai do seu filho. Começará ele tentando medir as palavras. Do outro lado da linha, Felipa ficará em silêncio por alguns segundos antes de responder. A voz carregada de ressentimento. Rudá, tu sabe o que aconteceu com ele? A vida dele se foi?
Ela estava muito doenta, não estava? Nunca mais ele me atendeu. Dirá ela com um tom desconfiado. Ou Hugo engolirá em seco, sentindo o peso da raiva dela. Olha, eu entendo sua frustração, Dona Felipa. É exatamente por isso que eu tô te ligando. A tia dele tá bem. E o Rudá pediu para que eu contasse para você. Ele quer resolver as coisas. Quer falar com a senhora, dar uma explicação. Talvez até se redimir. Ele tá disposto a encontrar você pessoalmente aqui no Brasil. Explicará ele, tentando soar convincente. A Felipa soltará uma risada amarga. Se redimir, depois de me abandonar com a minha mãe doente. Já tentei por várias vezes ligar e avisar ele que estou grávida, mas ele nem sequer me atendeu, isso me magoou demais. É difícil acreditar, mas talvez seja bom ouvir o que ele tem a dizer. Quando ele quer me encontrar, perguntará a ela, com uma voz demonstrando uma mistura de curiosidade e desconfiança. Hugo verificará suas anotações antes de responder. No dia 15 desse mês, às 14 horas. Ele a encontrará em um local específico que enviaremos. Será realmente uma boa oportunidade para ele explicar tudo e, quem sabe, acertar as coisas. Dirá ele com o tom mais amigável possível. Felipa hesitará, mas acabará concordando. Tudo bem, eu vou, preciso muito resolver isso. Mas só porque quero ouvir da boca dele o que tem a dizer. Não prometo nada além disso. Afirmará ela, afinal depois do que ele me fez não merece nada além da oportunidade de explicar o porquê me fez isso. Claro, Dona Felipa, é só isso que pedimos. Vou enviar as informações para você nos próximos dias. Obrigada pela compreensão. Concluirá Hugo aliviado por ter conseguido convencê-la. Após desligar, Hugo permanecerá sentado por um momento, encarando o telefone. Ele imaginará que estava se metendo em algo muito maior do que poderia controlar. Respirando fundo, ele se levantará e irá direto para o escritório de Mavi. Chefe, eu já falei com a Felipa. Ela aceitou vir ao Brasil na data combinada. Informará ele tentando manter o tom neutro. O Mavi se levantará imediatamente com um sorriso vitorioso estampado no seu rosto. Eu sabia que ela não resistiria. Esse é o plano perfeito. No dia do casamento, com a entrada triunfal dela e a revelação de que Rudá tem um filhinho abandonado, a princesinha da viola vai ter que engolir seco. Não vai ter casamento nenhum, exclamará ele rindo alto. Hugo permanecerá em silêncio, apenas acenando com a cabeça. O entusiasmo de Mavi será quase contagiante. Mas o Hugo não conseguirá ignorar o desconforto que sentia com toda aquela armação. O Mavi pegará uma garrafa de champanhe e 2 taças, oferecendo uma para Hugo. Vem cá, vamos brindar a Hugo. Essa vitória merece ser celebrada. Dirá ele, forçando o subordinado a segurar a taça. Claro, chefe. Responderá Hugo, tentando disfarçar o seu desconforto. Ele erguerá a taça junto com Mavi, que fará um brinde entusiasmado. À queda de Rudá, e ao caos que eu vou plantar nesse casamento ridículo, exclamará ouvi-lo, antes de tomar um longo gole de champanhe. Hugo apenas molhará os lábios na bebida, fingindo participar da celebração. Por dentro a sua mente estará um turbilhão. Até onde isso vai? Será que eu tô indo longe demais? Pensará ele, enquanto Mavi continuava a rir e comemorar o seu plano vitorioso. Após um longo dia de trabalho, e a pressão de cumprir as ordens de Mavi, Hugo finalmente chegará em casa. Assim que abrir a porta, será recebido pelo cheiro do jantar, sendo preparado por sua querida esposa. Ela, sempre atenta às mudanças de humor do marido, notará imediatamente a sua expressão tensa. Oi, amor, tudo bem? Você parece preocupado. Dirá ela, Hugo suspirará, jogando a pasta no sofá e afrouxando a gravata. Mais ou menos, meu amor, a ideia do Mavi, ele tá com um plano sinistro de acabar com o casamento da viola, e eu tô no meio disso. Você não faz a ideia da maldade que esse cara é capaz de fazer, confessará ele se sentando na mesa com as mãos na cabeça. A Diana se aproximará, secando as mãos no lavental. Que
A Viola? Agora ela é chefe de cozinha da comunidade. Ela parece tão simpática, Hugo. O que Mavi quer com ela? Perguntará alarmada. Hugo balançará a cabeça, como se tentasse afastar os seus pensamentos. Ele tá doido. Ele quer destruir o casamento dela com Rudá. Inventou um plano de trazer uma mulher de Portugal, supostamente grávida dele, para causar um maior escândalo no dia do casamento. E adivinha quem teve que ligar para essa mulher e convencer ela a vir? Eu. Explicará ele, com um tom pesado de frustração. Diana regalará os olhos, colocando a mão na boca, incrédula com o que tinha acabado de escutar. Meu Deus, Hugo! Isso é horrível! A Viola não merece isso. Ainda mais no dia do casamento dela. Como ele pode ser tão cruel? Dirá ela claramente indignada. Eu sei, amor, eu sei. Mas eu não posso fazer nada. É o meu emprego, amor. Ele tá em jogo. Se eu não obedecer Mavi, ai de mim. Ele pode acabar comigo. Você sabe como ele é. A Diana cruzará os braços, se afastando um pouco. Aff, mesmo assim, Hugo. É tão injusto. Dirá ela com os olhos brilhando de preocupação. Hugo se levantará rapidamente. A expressão séria. E ele olhará para Diana. Diana, para com isso. Você não pode falar isso para ninguém, ouviu? Nem para sua amiga, nem para a vizinha, nem para Deus e o mundo. Isso pode custar o meu emprego. E se ele descobrir que eu abri a boca, pode ser bem pior. Então, por favor, promete que não vai se meter nisso. Pedirá ele com um tom firme. Diana hesitará, olhando para o marido. Mas mesmo assim prometerá não contar nadinha. No outro dia, Diana, com a consciência pesada, decidirá então intervir e revelar a Viola todos os planos de Mavi, para destruir o seu casamento com Rudá. Apesar do receio de trair a confiança do Hugo, Diana procurará a Viola e alertará ela sobre a trama, pedindo para que se prepare para enfrentar toda essa situação. Surpresa e indignada, a Viola confrontará o Rudá, que admitirá ter tido um caso com a Felipa, mas negará a gravidez dela. Ele então prometerá esclarecer tudo. Imediatamente Rudá organizará uma viagem para Portugal, onde localizará a Felipa em Lisboa. Durante o encontro, Felipa revelará que tentou informar ele sobre a gravidez, mas nunca obteve a resposta dele. Rudá, sincero, admitirá não ter recebido nenhuma mensagem e prometerá reparar os seus erros, assumindo a responsabilidade por ela e pela criança. Afinal, ele deixa claro que assume suas responsabilidades. Enquanto isso, no Brasil, o Mavi permanecerá confiante de que a sua armação destruirá o casamento de Viola e Rudá. Porém, ao descobrir que Rudá e Felipa se entenderam e que tudo está em pleno acordo, e assim ela não aparecerá no casamento para acabar com tudo, Mavi explodirá de frustração e de raiva, percebendo que seu plano foi totalmente por água abaixo. E agora, após a descoberta de Felipa, você acredita que Viola e o Rudá se casarão? Viola precisa perdoar algo sobre a questão Felipa? É isso, pessoal. Mais um vídeo da nossa novela preferida. Assistam, compartilhem e se inscrevam no canal para receber todos os vídeos publicados da novela Mania de Você e até o próximo resumo.